Bom dia, bem-vindos ao nosso canal Web Rádio Pop, uma rádio online 24 horas por dia e agora ao vivo aqui no Facebook. Como prometido, eu vinha trabalhando a ideia e hoje aqui é a nossa primeira cobaia, um velhinho simpático, nada melhor para aumentar a nossa audiência. Bom dia, professor Joaquim. Bom dia, Pardal, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, mais um canal de comunicação do nosso Tocantins e com o talento do Pardal abrilhantando aí as manhãs, tardes e noites da internet, sempre fazendo coisa boa. Eu estava de máscara até agora, como nós estamos no distanciamento recomendado, nós tiramos a máscara para facilitar a gravação. Mas eu estou feliz por estar aqui me comunicando com você. Se cuide, você que pode ficar em casa, fique em casa. Você que é do grupo de risco, tome os cuidados devidos, tá bom? Gente, o nosso objetivo hoje de trazer o professor Joaquim é para a gente falar, ele além de professor, ele é escritor, ele é jornalista, ele é pai, ele é avô, ele tem mais diploma do que a minha família inteira, tá certo? E um dos objetivos hoje é para ele falar sobre o livro do Padre Macário. Não é isso, professor? Amigos, mais uma satisfação. Existe um ditado que diz mesmo que a gente tem que plantar árvores, escrever livros e ter filhos. Eu tive a grata satisfação, o privilégio de Deus, de ter feito bem as três coisas. Como professor, que procurou ser educador por mais de 50 anos, ao me aposentar, sem nunca parar de fazer a educação, eu escrevo os meus livros. Já tenho 4 editados. O primeiro, A Saga do Mar Alonso. Diga-se de passagem, foi o que mais vendeu, né? Isto. O sucesso absoluto. Um livro muito importante, resgatando um personagem da nossa região, que foi considerado como Robin Hood da Zona da Mata, o Lampião de Minas Gerais. Então nós escrevemos sobre ele. Escrevemos depois um segundo livro, Mar Alonso, a Saga, contando os causos que o povo conta sobre o Mário de Carvalho ou Mar Alonso. E escrevi também um livro muito bonito, Homenagem às Mulheres, a mais bela e perfeita criatura de Deus. Nesse livro eu homenageio a várias mulheres tocantinenses, dentre as quais Carlota Freire Santiago, né, e outros educadores, e lancei também um livro, Homem Inesquecível, Empresa Inovidável, falando sobre o extinto Armarinho Santo Antônio de Ubá, que foi o terceiro atacadista de Minas Gerais, e homenageando o seu fundador, o grande homem Zequinha Campos Mendes. E agora estamos lançando esse livro, Padre Macário, que foi a maioria da minha geração conheceu ou foi fiel da paróquia de São José de Tocantins e, portanto, amigo e ovelha do Padre Macário. Eu faço parte dessa geração que ele está falando, tá? Eu só não estou com cabelo branco porque não tem. E só aproveitando o gancho aqui, ele falou do livro sobre a história do Armarinho Santo Antônio. Esse homem, além de professor, escritor, jornalista, técnico agrícola, também é milagreiro. Esse homem me fez ler 2 livros
e me fez comprar um. Olha só que milagre que esse homem fez na minha vida. É. Eu não tenho o hábito de ler livros, mas eu gosto de me manter informado. E esse homem conseguiu me fazer ler 2 livros e comprar um, que foi o livro do Mar Alonso. Isso. Né? E provavelmente vou comprar esse do Padre Macário também, que gostei muito da história e fiz parte dela de certa forma. É o segundo milagre acontecendo. O livro do Padre Macário é um livro religioso e quando a gente fala, eu embora respeite todas as religiões, se você acredita num Deus misericordioso e poderoso, você está com a gente, porque o melhor de toda religião, Pardal, é o amor. E se você professando um amor a Deus e aos homens, é isso que é importante na vida. Já que você tocou em milagres, a gente também é fã do grande Papa Francisco, esse homem de Deus que, ao assumir o Vaticano anos atrás, ele fez também um grande milagre, assim de imediato. Ele fez com que todos os brasileiros gostassem de um argentino. Foi o primeiro milagre que o Papa Francisco fez. É verdade. Mas eu gostaria de dizer para vocês sobre por que escrever sobre o Padre Macário. Ele chegou em Tocantins em 1940, né? Mais precisamente, ele chegou em Tocantins em 10 de março, em agosto de 1940. E ele ficou aqui até o seu falecimento em 9 de agosto de 1994. Então, é um homem que foi o pastor de almas aqui em Tocantins. Ele era amigo de todo o povo católico também, convivia bem com os pastores e outros religiosos. Foi um padre na acepção da palavra. A palavra padre deriva de pai. E o Padre Macário, ele foi esse pastor piedoso. Ele visitava as ovelhinhas doentes, os doentes, todos os dias. Detalhe, com a batina surrada e a pé. Eu lembro disso. Eu entregava jornal lá na casa dele, né? E chegava aí, qualquer dia, qualquer hora que você encontrasse com ele, ele estava com aquela batina cinza, bem surradinha. Exatamente. E era muito inteligente, um intelectual, lia muito. Você entregava o jornal, ele lia uns 3 jornais, revistas, escrevia, era um cientista, era filósofo e ele, como padre, ele exercia o papel de pacificador, de psicólogo, de conciliador. E ele tem fato interessante. Amigo para todas as horas. Isso. E ele tem uma coisa interessante. Quando Tocantins, em 27 de dezembro de 48, se emancipou de Ubá, passando a cidade, um pouco antes, quando o governo do estado anunciou de que Tocantins seria emancipado, começaram a surgir a efervescência política. 2 grupos, Joaquim Dias Santiago e Dr. João Moreira Pinto. O que aconteceu? Eles já começaram a disputa. O Padre Macário foi um patriota, um democrata. Ele os chamou lá na casa paroquial e falou: olha, toda briga é prejudicial para a comunidade e para vocês. Vamos fazer o seguinte, vocês 2 estão querendo. Um fica primeiro, depois vem o outro. Então, o resultado, nós tivemos o primeiro prefeito, Joaquim Santiago, depois Dr. João, depois Joaquim Santiago de novo, depois Dr. João, aí a disputa começou. Mas ele foi um democrata, um patriota. E ele
ele foi humilde por excelência e ele mostrou, não fez obras, porque tem muitos padres de hoje, de um modo geral, né? Alguns poucos, outros muitos, né? Por exemplo, o padre Firmino, que eu retrato no livro também, ele era um grande evangelizador, mas ele gostava da igreja de concreto também. Tanto é que ele fez uma senhora reforma na nossa matriz. Muito boa a obra dele. Mas a obra física que o padre Macário fez, ela não está debaixo do chão. Ela está dentro dos corações de cada tocantinense. Exatamente. E eu gostaria, Pardal, de, através desse livro, a capa aqui está, Padre Macário, foi o padre que mais amou Tocantins e que Tocantins mais amou. Ele passou entre nós 54 anos da sua vida pastoral. Ele nasceu lá em Barra Longa, distrito de Ponte Nova, e faleceu no nosso Tocantins, cidade que ele escolheu para viver e para pregar o ministério de Cristo. Ele foi capelão da colônia, ele foi professor, ele foi farmacêutico, biólogo, muita coisa mais. Você lendo o livro, você vai saber de tudo isso. Pois é, o que eu ia te perguntar é o seguinte, segundo as histórias, né, da cidade aqui, algumas pessoas contam alguns casos, me parece que ele era vascaíno, era isso mesmo? Botafoguense, desculpa. Tem essa história no livro? Tem, fala claro, sobre isso? Claro. Ele estava na missa ouvindo... Claro. Olha... Essa é uma das melhores. Nós tivemos a oportunidade de ajudarmos o padre Macário, ser um colaborador dele, na missa das 19 horas aos domingos. Nós estávamos lá, era uma equipe, o Carlito Vieira, o Carlito DR, nós tínhamos o Mário Francisco, Hélio Casella, Elmo Leão, Regina Miranda, era um grupo que o ajudava. E mais no final da vida, ele já bem velhinho, ao quebrado, pela idade, às vezes ele cochilava. E a gente comentando a missa, a gente começava, aí ele engatava. Eu já rezei o credo e tal. Ele era... E quando tinha jogo do Botafogo no horário da missa, ele preocupava bem em encurtar a homilia para poder acompanhar o jogo. Mas, Pardal, nesse livro eu tenho a oportunidade também de prestar uma homenagem a um outro homem de Deus, chamado Padre Francisco Montemeso. O Padre Francisco, ele, na década de 80, ele veio na década de 70, ele veio a Tocantins passear pela primeira vez, trazido pelo Murilo Miranda, ali dos macacos. E ele veio a Tocantins, tomou a água, gostou, apaixonou, não é? E virou tocantinense também. Tocantins ama Padre Francisco e o Padre Francisco ama Tocantins. O senhor falou... Ele foi um dos maiores colaboradores do nosso jubileu até agora. O senhor falou do Padre Francisco, eu lembrei do jubileu, porque para mim, desde a infância, jubileu sem o Padre Francisco, acho que não era jubileu. Cantando A Barca. Isso. E resultado, toda a história do jubileu de Tocantins, barraquinha, causos, personagens, tudo está aqui nesse livro. Mas eu citei Padre Macário e Padre Francisco. E eu estou tendo o prazer e a honra de homenagear a um homem de Deus que não veste batina, mas que exerce a fraternidade, a caridade. É o senhor José de Oliveira, José Cândido, José do Mercado, José do Mercado Oliveira. ou José do
asilo. Isso. São José da Igreja, eles são... São José de Oliveira, tem muitos pseudônimos. E são vários homens naquele ser pequeno e fraterno que a gente ama, respeita e admira. Então nós estamos também... Tem a história do José vindo do Beba para cá, quando ele veio, a sua família honrada e do bem. Eu com muito carinho, respeito e amizade, eu estou homenageando ao José de Oliveira. E a grande obra do José é o Asilo Lar Feliz. Sim, sim. E como nós estamos homenageando o Padre Macário, eu estou registrando a história, resgatando a memória e fazendo uma homenagem, né? Eu gostaria, inclusive, como o José tem como a menina dos seus olhos o asilo, eu achei por bem editar esse livro de forma artesanal e em benefício do Asilo Lar Feliz. Você vai adquirir com a equipe do asilo. Logo mais teremos uma reunião, quinta-feira, 19 horas, no asilo. Toda a diretoria vai se reunir e na reunião eles vão tratar da aprovação desse projeto. Se a equipe aprovar, a partir de agora, esse livro estará nas mãos da equipe da diretoria do asilo. Para R$10 da venda desse livro será destinado ao Asilo Lar Feliz de Tocantins. Além de saber da história, homenagear a memória, você, tocantinense, poderá também fazer a fraternidade para o asilo e ajudar a cuidar daqueles velhinhos. E eu aproveito a deixa, já que você me chamou de velhinho simpático, não é? E milagreiro. Isso. Eu aproveito a oportunidade para dizer para você que, primeiro, vamos cuidar bem dos velhinhos. Oxe. Principalmente os da sua família. Não se esqueça disso, né? Estou advogando em causa própria, né? Aliás, Joana d'Arc, Pardal, Neném, são todos afilhados, são primos, é gente do coração, que a gente tem um carinho desde a mais terra. Só te interrompendo. Do nosso lado da família, esse homem ele é primo do meu falecido pai e a mulher dele é irmã da minha mãe, tudo em casa. E todos os sobrinhos, os meus primos, 90% dos sobrinhos também são afilhados dele, de tão querido que esse homem é. Do nosso lado da família aqui, acredito que do lado da família dele também, por parte de mãe e de pai, que muitos também são afilhados, além de sobrinho, de tão benquisto que esse homem é. Tá bom. Bondade do pessoal, né? Mas desde criança, jovem, né? Desde que você tinha cabelos, a gente se dá bem, a gente combina bem. Eu gostaria, amigos, na oportunidade, de ler para vocês uma homenagem que a gente fez para Joana d'Arc Helena, irmã do Padral, minha filhada. Agora minha mãe? Isso. Vai me matar. E tem uma coisa muito interessante que eu digo. Eu sou casado, graças a Deus, bem casado, com a dona Maria das Graças Rocha de Souza. Isso foi em 28 de setembro de 1974. E veja vocês que quando a Joana d'Arc foi batizada, eu não vou falar a data não, senão ela vai ficar chateada comigo. Quando ela foi se batizar, eu fui convidado pelo meu primo Baú, né, pai dela, para ser o padrinho. E a Maria, irmã da Penha, portanto, mãe da Joana, ela foi convidada para madrinha.
Eu não conhecia Maria, nem ela me conhecia. E no livro do Padre Macário, tem lá, Padre Macário Cupido. Por que isso? Porque a igreja matriz estava em reforma, isso foi 1965, me parece, a igreja estava em reforma e eu cheguei, as celebrações de missas estavam sendo feitas na Igreja do Rosário. Eu cheguei para o batizado, que seria depois da missa das 9, e encontrei a Maria lá, aquela loirinha linda. Fui vendo, o coração ficou bobo. Falei, já não é mais lourinha, mas tá linda do mesmo jeito. Isso. Aí, o Padre Macário chegou com aquele jeitão, ele tinha uma mania de bater com a mão gorda no rosto da gente. Muito bem. Eu passei por isso também, eu lembro disso. Aí, ele falou, namoradinhos. Eu falei, padre, quem dera. Né? E a partir dali, foi o nosso primeiro encontro. E hoje, 2020, nós estamos, graças a Deus, com 46 anos de casados, caminhando por 47, depois de 9 anos de namoro e 1 de noivado. Então é muita história. E a Joana d'Arc, ela foi a sobrinha querida, a afilhada paparicada, e eu fiz para ela esse texto. Você é o nosso orgulho. Joana d'Arc, Joana, Dati. Neta querida, filha amada, sobrinha idolatrada, como se filha fosse. Moça paparicada, mulher amada, guerreira, determinada, brava e doce. Tornou-se a mãe, a mais dedicada, e a avó mais coruja que se pode ter. Mulher trabalhadora, irmã dedicada e amiga fiel, de que quem tem se orgulha. Cuidou da tia Zeca com amor e dedicação, especializando-se na arte de cuidar de velhinhos. Estamos na fila. Amamos demais e temos muito orgulho de você. Que Deus nos abençoe sempre, concedendo principalmente saúde e fé. Tia Maria, padrinho Joaquim e família. Esta mensagem a gente passou para Joana, por tudo isso, em 2 de outubro, data em que Deus sorriu e ela nasceu. Então, carinho de um tio, de um padrinho, de um amigão que está na filha. Está na fila, na fila, né? A emoção pega a gente, né, Pardal? Professor, desde já quero agradecer aí por se dispor a ser a minha primeira cobaia de entrevista aqui no nosso programa. Esse é um dos nossos objetivos, é trazer gente importante, né, para minha família e, de certa forma, para Tocantins e para a região. Como é que o senhor fala? O senhor se denomina o batinense. O batinense. Nascido e criado aqui e cresceu em Ubá, mas nunca tirou os pés e as raízes aqui de Tocantins. Obrigado pela sua participação e numa próxima oportunidade vamos estar aqui de novo. Olha, e você, Pardal, você, amigo tocantinense, você, cidadão do mundo, esta obra foi feita com muito carinho, com muito respeito. Nós queremos registrar a história, reverenciar a memória e fazer fraternidade. Padre Macário é um livro que foi escrito pelo professor Joaquim Carlos de Souza, este que vos fala, e ele está sendo lançado
em benefício do Asilo Lar Feliz de Tocantins e em homenagem ao nosso grande amigo do Padre Macário e do Padre Francisco, senhor José de Oliveira, cujo sinônimo maior é de fraternidade e amor ao próximo. Pardal, compra o livro. Amigos, vamos adquirir o livro e também ajudar o Asilo Lar Feliz. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Estamos às ordens e vem aí mais projetos nossos juntos. Podem ter certeza e acreditar nisso. Que Deus nos dê vida e saúde, que você use máscara, fique em casa se puder, se for sair, se cuide, use a máscara, porque nós precisamos deixar o Natal acontecer. Nós precisamos ver raiar o novo ano que vamos chamar de 2021. Saúde e fé. Obrigado. E a você que esteve com a gente até agora, espero que você tenha gostado desse nosso trabalho. Como eu falei, venho falando nos outros programas, estamos ainda em fase experimental, então nos perdoe por qualquer falha e até o próximo programa na sexta-feira que vem. Grande abraço, beijo no coração.